Boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder. Um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber nesta noite dois craques da análise política no Brasil. Eu me refiro aos cientistas políticos Geraldo Tadeu. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui no seu programa. E Paulo Bahia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Geraldo. É ótimo estar aqui com vocês novamente. É um prazer recebê-los nessa noite para fazer um bate-papo sobre a conjuntura política nacional e do Rio de Janeiro. Eu vou começar com o Brasil, daqui a pouco a gente fala do Rio de Janeiro. Eu vou começar falando um pouco dos últimos momentos da política nacional que exibiram ao público um confronto entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal por conta da aprovação, da limitação, da restrição da atuação dos ministros, tirando deles a capacidade de proferir decisões monocráticas em matérias aprovadas pela Câmara dos Deputados, enfim, aprovadas pelo Congresso Nacional. Isso gerou uma reação irada do ministro Gilmar Mendes, que disse que lá não tinha covardes e tal, um confronto. Vocês acham que esse confronto, esse acirramento, esse clima pesado, ele foi superado, ou você acha, até porque é preciso que se aprove isso também na Câmara, e na Câmara parece que o presidente Arthur Lira não está muito empolgado em colocar isso na pauta, ou vocês acham que esse assunto pode perder, digamos, combustível e acabar sendo contornado, não sendo colocado em pauta na Câmara dos Deputados? Eu começo com o Paulo Bahia, que parece que está ansioso para começar a falar. Pois é, porque é um tema que mobilizou muito todos os dias, e a minha tese é de que isso vai morrer na praia. Por quê? O Senado fez a manifestação que fez em relação à pauta aprovada pelo Supremo com Rosa Weber, que pautou uma série de matérias enfrentando o Congresso Nacional. E botou em pauta as votações porque o Congresso Nacional não se manifestava. Então, o Supremo ele não tira da cabeça dele. O Supremo só faz o que é provocado, Sim. Responde à provocação. Então, agora o Supremo também respondeu à altura. Agora, o que eu acho interessante, Ricardo, é que o que foi aprovado no Senado não está tão diferente da própria autorregulamentação que o Supremo fez sobre a questão dos votos monocráticos, sobre pedido de vista. Sim. Não está tão diferente assim. Então, como você já vislumbrou, né, eu acredito que indo para a Câmara dos Deputados, lá vai ter um outro tipo de conversa. Na verdade, o Supremo ele permite que os votos monocráticos continuem acontecendo, mas tem que ser analisados em 90 dias, se eu não estou equivocado, num prazo curto pelo colegiado. A decisão do Congresso suprime a possibilidade de uma decisão monocrática, né? Exato. Então, Geraldo Tadeu. Olha, eu acho que há muito, primeiramente, um abraço especial aqui ao meu querido amigo Paulo Bahia, prazer, né? Você disse que são dois craques, mas que jogam por música, né? Mas, enfim, eu queria dizer, com respeito a essa questão, que acho que há muito jogo de cena também, né? A gente precisa saber que a política é feita de símbolos, né? A política é feita de discursos que muitas vezes parecem destinados a um interlocutor, mas são destinados a outro. Eu acho que há muito de tentativa por parte do Senado de apaziguar as próprias bases do Senado, né? A insatisfação dos senadores com o que poderia parecer interferência do STF na sua atividade legislativa. E eu digo isso com tranquilidade porque eu diria que, eu não tenho esse número exato, mas eu diria que 80% das ações que o STF julga são provocadas pelos próprios parlamentares. Sim, a judicialização no Brasil, que na verdade se reclama, no fundo, é provocada pela classe política, que insatisfeita, ato contínuo judicializa a questão. Muitas vezes a oposição perde uma votação na Comissão de Educação da Câmara e imediatamente entra com ação no Supremo, alegando que houve descumprimento do regimento interno da Câmara. Então, são os próprios políticos que provocam
essa intervenção no judiciário. E por outro lado, para eles é muito cômodo que o judiciário se manifeste sobre temas polêmicos. Por exemplo, na área, só um exemplo, que foi matéria de uma tese de doutorado de uma orientanda minha, enquanto durante 20 anos o movimento LGBTQIA+, conseguiu 2 leis favoráveis às suas reivindicações, pela via judicial eles conseguiram 25. Sim. 25 decisões judiciais que têm força de lei, sim, tem força de lei favoráveis, entende? Então, há muitos aspectos que são polêmicos, que são julgados pelo judiciário justamente porque os juízes não disputam a eleição. Sim. E assim, os parlamentares não precisam colocar a mão em determinadas cumbucas. Sim, sim, sim. Então, assim, a análise do Paulo Bahia é perfeita. Vai para a Câmara, isso vai morrer, outros assuntos virão para a pauta, e terá sido atendido o objetivo de, digamos assim, de jogar um pouco para a galera. Isso não fortalece, em certa medida, o bolsonarismo? Porque, na verdade, todo movimento para restringir a atuação do Supremo é tudo que deseja. Quer dizer, desejam os seguidores de Jair Bolsonaro. Quer dizer, Rodrigo Pacheco, ao fazer isso, estaria, de alguma forma, também conectado a esse propósito de, em alguma medida, afagar as forças do bolsonarismo? Creio que sim, nesse momento, não por apoiar o Bolsonaro, e sim por uma questão interna do Senado. Da sucessão do Senado? A sucessão do próprio Rodrigo Pacheco, sim, e a candidatura do Davi Alcolumbre. Sim. Então, isso tem peso nesse momento, porque eles precisam dos 32 votos que representa a bancada no Senado dos bolsonaristas numa sucessão de presidentes do Senado. Então, a tua visão, eu concordo com ela, Ricardo. Tem sim uma ligação, mas não é pelo aspecto político-ideológico, é por um aspecto pragmático em relação à sucessão do Senado, que já está em jogo, já está sendo jogada. E só voltando ao que o Geraldo falou, que os parlamentares preferem que os juízes tomem determinada decisão. Teve algo que eu e você debatemos, que foi sobre o número de deputados para 2026, que o Rio de Janeiro tem 46, vai passar para 42. Sim. E foi por uma decisão do TSE, com recomendação de que será assim se a Câmara dos Deputados do Senado não aprovar uma lei. Eles jamais vão aprovar essa lei, porque eles não vão mudar. Sim. E aí fica valendo a decisão do TSE e do Supremo. Não tenha dúvida. Agora, o senador Rodrigo Pacheco, aí, que eu volto, digamos, a questão, isso não está superado, porque ele não me parece satisfeito com essa aprovação no Senado. Ele tem uma outra proposta para 2024, por isso talvez seja realmente, isso pode corroborar essa tese de que ele está em campanha para fazer o sucessor e aí tentando, de certa maneira, também acariciar a bancada bolsonarista, os 32 senadores vinculados ao campo de Bolsonaro, que vai apresentar uma proposta de eleição, com mandato, na verdade, na verdade, uma proposta com definição de mandatos para os ministros do Supremo. É outra proposta extremamente polêmica, extremamente discutível, em que há fartura de argumentos de lado a lado. O que é que você achou disso, Geraldo? Você acha que ele está realmente dobrando a aposta no confronto? Eu acho que está dentro da mesma lógica de jogar um pouco para o seu público, né? Mostrar que ele fala grosso com o Supremo, enfim, que ele tem uma carta na manga. Eu, particularmente, sou favorável aos mandatos. Na França tem mandato, na Alemanha tem mandato, na Espanha tem mandato, né? As grandes democracias, com exceção dos Estados Unidos, onde, né, cujo modelo a gente copiou de certa maneira, tem mandato, né? Então os mandatos eles não coincidem com os mandatos presidenciais, eles são mais longos, em geral 10, 12 anos e tal. E há uma tese que o próprio Barroso já se manifestou favorável a ela, né? Então, assim, é uma possibilidade, sim, mas ela entra um pouco nesse jogo da sucessão, porque eu costumo dizer que a gente... seria mais uma medida de restrição do poder do Supremo, né? Porque o que está em jogo realmente é a presidência do Senado, né? Porque o Brasil, eu digo que é uma democracia presidencialista parlamentarista. Porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm tanto poder sobre a pauta, sobre a ordem do dia, sobre a nomeação de relatores, sobre a nomeação de presidentes de comissões,
ele tem um amplo espectro. É só pegar o regimento interno da Câmara, você vai ver que são 47 prerrogativas do presidente. No Senado são 20 e poucas. Ou seja, o que está em disputa realmente em toda essa história é a presidência do Senado, enfim, no caso a presidência da Câmara também, né? Porque eles fecham uma quantidade muito grande de poderes. Paulo Bahia, você escreveu um artigo nessa semana na Agenda do Poder que aborda essa questão, mas traz outra questão à baila que me parece que também faz parte da proposta do senador Rodrigo Pacheco, é a unificação das eleições. É isso mesmo, Paulo? E isso seria lastimável sob o aspecto democrático. Quanto mais eleição, melhor, né? Óbvio. Pois é. A PEC que o Rodrigo Pacheco vai patrocinar no primeiro semestre de 2024, ela é mais ampla. Ela tem a questão dos mandatos, ela tem a questão de acabar com a reeleição de governadores e presidente da República, com mandato de 5 anos, e ela retoma uma velha discussão que sempre vem à tona de unificar a eleição. Vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador. Com isso você acaba com o debate, acaba com o debate municipal, local, e só se discute a presidência da República, o resto vai... Qual é a crítica que nós fazemos ao modelo de... atual? A eleição de prefeito, ela tem como pauta principal a cidade, Sim. mesmo que tenha uma questão nacional em disputa. Sim. Aqui nós vamos falar depois sobre o Rio de Janeiro, São Paulo, Sim. tem uma questão nacional, mas o que está sendo discutido é a cidade. Na eleição de deputado estadual, governador, senador e deputado federal, você não discute nada. Você só discute a campanha de presidente da República. Prevalece sobre qualquer outro debate. Aí depois a população não sabe quem são os deputados estaduais, não sabe quem são os deputados federais. Enfim, o governador é eleito e as pessoas se surpreendem com o governador que foi eleito. Portanto, é uma PEC que vai num caminho mas que tem apoio dentro do Congresso, porque tem a ideia da racionalidade contábil da eleição. A eleição uma eleição é muito cara. Eu prefiro pagar o custo-benefício de uma democracia do que fazer uma discussão contábil para as eleições. Aí, nesse sentido, eu fui provocador, né? Eu quero que tenha 3 eleições. Tá? Você propôs já ampliação. 3 eleições. 3 eleições. A eleição de vereador e prefeito, como está, uma eleição para presidente da República e deputado federal, e uma eleição para governador, senador e deputado estadual, que são os entes estaduais. E cada eleição um debate específico. E cada eleição um debate específico. Geraldo, como é que você analisa essa questão? Bom, eu acho que é um pouco feito para não dar certo. Né? Ou seja, você coloca muitos jabutis na árvore e depois você diz, bom, agora como é que a gente vai fazer para tirar esses jabutis daí? Né? Então, assim, tem a questão da unificação das eleições, tem a questão do mandato dos ministros do Supremo. Eu, particularmente, aí eu estou falando como cientista político, mas como um analista da política de longa data que conhece bem as questões da política. Isso é muito feito para, como eu falei, para não dar certo. Né? É algo que talvez seja só uma peça realmente da articulação política, da associação interna do Senado. Ou seja, ele está dobrando a aposta para novamente agradar a base e ter um impacto determinante na eleição do seu sucessor. Porque parece que não é execuível essa proposta e acho que ele próprio sabe disso, no fundo propõe para fazer esse movimento interno. Todo mundo que vive no mundo político sabe disso, né? Quanto mais complexa a proposta, mais difícil de aprovar. Qualquer mudança é difícil. Imagina, contra a reeleição dos governadores, então todos os governadores iam se mobilizar, iam ter que chamar suas bancadas, iam se opor a essa medida. Imagina. Então, uma única faceta desse complexo de medidas. Então, assim, eu não vejo como algo que seja para valer. É uma peça num debate para marcar posição. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já hoje com participação dos cientistas políticos Geraldo Tadeu e Paulo Bahia. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o cientista político Geraldo Tadeu e o também cientista político Paulo Bahia. Indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Surpreendeu, Paulo Bahia? Ou você acha que vai ser aprovado tranquilamente? Olha, aprovado será, mas
terá uma badalação grande nessa aprovação. Não será uma aprovação tão fácil quanto foi a do Zanini. Será uma aprovação mais difícil. Porque o Flávio Dino é político, né? político. Portanto, como político, teve posições de confronto com os setores políticos mais conservadores. Zanini é um advogado, um técnico. Ao mesmo tempo, também tem a história de Dino como juiz federal. Ele foi um juiz federal muito ativo, foi presidente da associação. Não, isso credencia. Mas cria problemas também, porque ele é um garantista, enfim. Então, credencia, mas também tira de outro lado. Mas não surpreendeu, porque me parece, por tudo que eu acompanhei desse período, que ele era o candidato desde o início do Lula para essa posição. E ele se fortaleceu muito com o 8 de janeiro, com o que se fez depois do 8 de janeiro. Enfim, ele demonstrou isso. E eu não creio que o Lula mandaria o nome do Dino para o Senado se ele já não tivesse uma conversa antes com o Pacheco sobre a aprovação do nome do Dino. E tem uma questão assim, que até o senador Portinho conversou comigo e outros, enfim, senadores já disseram o seguinte: olha, não foi nesse caso em relação à indicação do Flávio Dino, mas disse em tese, olha, ao Senado cabe analisar se o indicado reúne, quer dizer, saber jurídico, e se é uma pessoa ilibada, se é uma pessoa contra a qual não há nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de fragilidade ética ou moral. Preenchendo os dois requisitos, nós temos que aprovar, até porque, se não for João, será Maria, também indicada pelo presidente. Se reprovarmos um primeiro nome, o segundo pode ser pior, porque cabe ao presidente a fazer a indicação. Então, não temos, digamos, não é uma análise puramente política, ela é pautada nesses dois quesitos. É uma pessoa ilibada, é uma pessoa ética e moral preparada para o cargo, tem saber jurídico, se preenche os dois requisitos, ponto final. E, Ricardo, só pegando um pontinho da sua fala, o último juiz aprovado, o ministro aprovado, foi o Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. O último foi o Zanin. Não, o Zanin pelo Lula, mas pelo Bolsonaro o último foi o Mendonça. Ele foi aprovado com 47 votos. Sim. Então, não importa. E depois que é aprovado, se esquece até qual foi a votação. Passa a ser ministro e ponto final. Eu tenho esse número porque eu fiquei curioso eu em relação que não lembrava à questão de se vão aprovar ou não, quantos votos precisam. Então, eu fui lá ver quantos votos precisam. Porque para mim a votação mais difícil tinha sido a do Fachin com a Dilma, mas não foi. Foi a do Mendonça, com 47 votos. 47 de 81. De 81. Isso. E está lá, ministro. E é ministro com poder e força como todos os outros. Geraldo, o que você acha desse caso específico? Se você acha que vai ter problema, vai ter algum tipo de intercorrência, ou vai ser uma aprovação tranquila? E que tipo de impacto político pode gerar a indicação do Flávio Dino? Olha, quanto à aprovação, não tenho a menor dúvida, né? Eu até levantando a questão que você colocou aqui agora há pouco, né? Os mineiros, né, são sábios artífices da política, eles dizem que você nunca deve mandar uma carta sem saber a resposta antes. Sim. Né? Então, obviamente, o presidente Lula já fez as gestões, né, junto ao Pacheco, e ele sabe que vai aprovar. Aliás, a última vez que uma indicação do presidente da República foi reprovada pelo Senado foi em 1894. No governo Floriano Peixoto. Então, isso dá pra gente... Dá para aquilatar, digamos, a possibilidade real de aprovação do Flávio Dino. Sim, foi em 1894. Foram 4 indicações do Floriano Peixoto ao Senado, né? Ao Senado. Ao membro Supremo, que foram rejeitadas porque o Floriano estava em disputa, estava em briga com o Senado. Então eles fizeram isso como uma retaliação ao então presidente Floriano Peixoto. Sim. Mas quem mais retalhou o parlamento aqui foi o nosso Floriano Peixoto. Mas não vamos discutir isso. Não, justamente por isso que foi. Né? Então, fora desse contexto, nunca mais houve qualquer rejeição. Né? Então, eu acho que o juízo que fazem os senadores, ele é parcialmente jurídico, parcialmente político. Né? Jurídico, sim, ele tem que ter umas condições de notável saber jurídico, sim, etc., mas não é um preenchimento de formulário.
né? Sim. Quer dizer, não é assim, vamos preencher um formulário. Tem reputação ilibada, Entendi. etc. Não. Tem o lado político, porque o cargo é político. Né? O cargo não é de um juiz de primeira instância, né? É de um membro do Mas mais se não alto for tribunal. aquele o indicado, o outro será também. Não, outro será, E então. aí, na análise da oposição, pode até ser uma pessoa de perfil ainda que nos desagrade mais ainda. Então não tem muita saída. Sim, não, então eu digo, e o juízo que os senadores fazem é eminentemente político. Quer dizer o seguinte, ele não precisa fundamentar o voto dele, ele não precisa dizer, eu votei neste candidato Não, por lógico, isso. evidente. Ele escolhe votar esse ou aquele. Então, eu acho que conjugam-se fatores aí de ordem política e de ordem jurídica para um juízo político do Senado. Mas o Senado sempre autoriza, sempre homologa essa indicação do presidente da República. Paulo Bahia, como é que você está vendo a relação do presidente Lula com o Congresso Nacional? Porque desde que Lula foi presidente da primeira e na segunda vez até os dias de hoje, houve muita mudança. Houve um super fortalecimento do Congresso, com as emendas secretas e também com as próprias emendas do orçamento, ou seja, parte do orçamento é gerido pelo Congresso Nacional. Quer dizer, o Poder Executivo abriu mão, abdicou de parte de seu poder no gerenciamento de verbas orçamentárias, delegando isso ou admitindo que isso tenha sido transferido para o Parlamento. O Parlamento passou a gerir uma parte do orçamento. O orçamento não é gerido integralmente pela Presidência da República. Hoje, o Congresso tem uma responsabilidade sobre um bom pedaço do orçamento. E isso dificulta um pouco, isso muda a perspectiva. O Lula, quer dizer, quando foi presidente da outra vez, isso não se manifestava dessa forma. Hoje, o presidente da Câmara tem um super poder e interfere diretamente na administração, porque ele tem a competência e a responsabilidade de gerir por parte do orçamento do país. Isso, o Lula está sabendo lidar com isso, está conseguindo superar, porque no começo eu senti que ele estranhou um pouco a divisão de poder com o presidente da Câmara. Pois é, no início ele tentou fazer o que fez nos dois mandatos anteriores, que era nomear os ministros e isso estava resolvido. Não aconteceu isso. Mas não é assim, hoje é não diferente. É assim. Hoje ele tem que fazer uma negociação para cada projeto. Isso. Porque então o que torna mais difícil a vida do presidente da República e torna mais difícil também a vida do parlamento, porque o parlamento ganhou um poder maior na medida em que foi incorporando o desenho que foi feito para ele na Constituição de 88, que antes ele não tinha assumido isso, assumiu no orçamento. O governo Bolsonaro facilitou isso. Facilitou e estimulou. Passou isso tudo para o orçamento secreto. Há uma modificação, mas a questão das emendas são muito poderosas e a Câmara dos Deputados e o Senado não vão abrir mão disso, sobretudo a Câmara dos Deputados. Não vão abrir. É irreversível essa situação. O que faz com que aconteça algo interessante. O governo fica político o tempo todo. Porque as pessoas criticam muito a política, mas vai obrigar que cada passo que se dê seja discutido efetivamente. Tá? E tem peso os vetos. Então, antes o presidente vetava, dificilmente se falava em derrubar um veto do presidente da República. Hoje não. Hoje a pauta de derrubar vetos de presidente da República está presente, como aconteceu no governo Bolsonaro. Vários vetos aconteceram em função desse empoderamento da Câmara dos Deputados e do Senado. E isso é irreversível. Agora, eu acho isso positivo numa democracia. Você tem que a letra da Constituição, da independência e da autonomia dos poderes e da harmonia entre si aconteçam. Então, o que nós estávamos acostumados era ver um presidente imperial, mesmo dentro da ideia do presidencialismo de coordenação. Mas esse caráter imperial do presidente da República desaparece com um Congresso mais forte. Você pode criticar o Congresso que a gente tem. Não, isso é outra história. Essa é outra história. Mas, pelo ponto de vista do jogo, faz com que as coisas sejam mais discutidas, mais amplas, em todos os sentidos. Concorda, Geraldo? O empoderamento do Congresso, assumindo essa responsabilidade na gestão do orçamento do país, é saudável, não obviamente em particular, mas do ponto de vista geral, quer dizer, no frigir dos ovos, acaba resultando numa situação democraticamente melhor?
Eu acho que, por princípio, todo compartilhamento de poder é bom, é saudável, porque você retira, né, por exemplo, do executivo uma parte do poder imperial, como o Paulo Bahia lembrou, né, que é o fato de você ter a caneta sobre um orçamento de 5 trilhões de reais. Né? Então, uma parte pequena, que é relativamente pequena, foi colocada sob a égide do Congresso. O Congresso, na verdade, ele não gerencia, ele não faz o empenho, ele não ordena o pagamento. Mas ele destina. Mas ele destina. E a decisão é tomada pelo presidente da Câmara, no caso. Ele diz, vamos alocar X recursos neste projeto, e o Executivo não tem mais o poder de contingenciar. Porque a grande questão era que o Executivo admitia, mas contingenciava. Então, houve essa mudança, ela incidiu sobre esse aspecto. Agora, como o Paulo Bahia falou, eu acho que você torna o processo muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então, a gente tem que imaginar que tem um ponto a partir do qual essa negociação emperra institucionalmente. Por exemplo, a questão dos vetos. Né? A Câmara dos Deputados, ela tem vários vetos presidenciais para analisar. Isso é uma moeda de troca com o governo. Tem vetos que estão lá para ser analisados há meses. Né? Eles ficam aguardando um espaço na ordem do dia. Quem define a ordem do dia? O presidente da Câmara. Daí a importância disso. Ele pode pegar um veto presidencial e botar na ordem do dia. Sim, sim. E derrubar o veto. Aí manda um recado para o presidente da República. Olha, eu tenho mais não sei quantos vetos aqui para votar com você. É isso a negociação, porque a negociação, como lembrou o Paulo Bahia, você tem um presidencialismo de coalizão que você tem que atender a diferentes partidos. Diferentes blocos parlamentares, porque tem isso também, né? Os partidos se organizam em blocos parlamentares. Você tem que contemplar também certos setores, né? Tipo mulheres, negros, indígenas, etc. Você tem que contemplar regiões, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Tudo isso vai para o mesmo bolo de negociação, por exemplo, na composição do governo, com ministros, com cargos de segundo, terceiro, quarto escalão. Né? Como o Paulo mais uma vez lembrou, a maioria do governo hoje não é fechada, não é uma maioria ideológica, é uma maioria circunstancial. Então, cada projeto tem que ser novamente negociado. Não há maioria ideológica. Né? Ao contrário, acho que é uma maioria ideológica conservadora. Aí o presidente tem que... O Congresso é muito mais conservador do que a gente esquece que o Lula foi eleito por 1,38% dos votos. Sim. Foi a 2 menor... milhões de votos. Hein? 2 milhões de votos. Exatamente. Foi a menor diferença em toda a história da República desde a redemocratização. Antes tinha sido a Dilma, com 3% de diferença, 3 pontos percentuais. Ou seja, o Lula está tendo que andar, como diz no popular, no sapatinho, porque... porque ele tem ele foi eleito por 1,33% de vantagem e tem um Congresso que é bastante mais conservador do que aquele dos seus 2 primeiros mandatos. Ok, vamos ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o cientista político Geraldo Tadeu e o também cientista político Paulo Bahia. Vamos trazer um pouco nossa conversa para o Rio de Janeiro. Semana passada, o governador Cláudio Castro reuniu no Palácio Laranjeiras o candidato do campo conservador, Alexandre Ramagem, e trouxe para essa reunião 5 partidos importantes, o MDB, o Solidariedade, o PP, o próprio PL e tem mais, União Brasil, ou seja, trouxe partidos de expressão e peso na política nacional, com fartura de recursos no fundo partidário, com tempo de televisão, e que deu uma demonstração de competência política, caso, obviamente, essa aliança se confirme. Na verdade, eu conversei depois da reunião com alguns dirigentes desses partidos e eles disseram que estão apenas inclinados a fazê-la, que não tomaram ainda a decisão de consagrar a aliança em torno de Alexandre Ramagem. Mas estão inclinados até esse momento e vai depender do curso da negociação, do andamento dessa negociação. Óbvio que eles querem ver como vai se comportar o candidato, se realmente se é competitivo, enfim, tem uma série de questões ainda a serem superadas, mas estão inclinados a fazer. Caso isso prospere,
tem-se aí um candidato competitivo, porque esses partidos, a meu juízo, conseguem dar aí ao Alexandre Ramagem 20% ou 25% tranquilamente dos votos. Há um movimento de construção política em andamento no campo conservador. No lado oposto, na campanha de Eduardo Paes, há pouca construção política e se fia muito na capacidade individual do Eduardo Paes, que indiscutivelmente é um bom prefeito, tem atualmente nas pesquisas mais de 40% dos votos, conhece como ninguém a cidade do Rio de Janeiro e se fia muito então nessa potencialidade individual do candidato e não se esforça tanto, não há muito esforço para a construção de alianças, embora esteja lá o PT, esteja, enfim, representado no governo e tal. Eu queria saber o seguinte, a campanha do Rio de Janeiro, na visão de vocês, ela está delineada, ela está, digamos, encaminhada, ou vocês acham que é precoce para se ter qualquer tipo de conclusão a despeito da enorme vantagem registrada pelo Eduardo Paes em todas as pesquisas nesse momento, há 11 meses da eleição? Os demais candidatos parecem pigmeus eleitorais diante do Eduardo Paes. Tem 5, 7, 8, ele tem 40. Isso é suficiente para dar tranquilidade ou o processo eleitoral pode mudar? Vai comigo? Isso. Não, então, eu acho que é uma grande vantagem. Se você tem hoje 40%, enquanto os seus adversários têm 7, 8, 5, isso é sem dúvida uma grande vantagem. Mas a eleição é um processo, né, em que muitas variáveis são colocadas na mesa. Então, tem um candidato novo, né, o Alexandre Ramagem, que vem pelo campo conservador. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade mais de direita do que de esquerda. O município do Rio de Janeiro, né, hoje, se você analisar os mapas de votação, você vai ver que o Rio de Janeiro é uma cidade mais conservadora do que de esquerda, como foi até os anos 80, final dos anos 80, que elegeu Brizola, que elegeu Garotinho, enfim, que votava maciçamente no Lula, né? Então a imagem hoje em dia é outra. Agora, a questão é saber se este candidato, o Alexandre Ramagem, vai se tornar viável, ele pessoalmente, claro, né, ele precisa ser conhecido, ele precisa passar pelos testes, né, da campanha, para que a gente possa afirmar isso. Agora, hoje a gente tem uma configuração, tem um campo de centro-esquerda, que é encarnado pelo Eduardo Paes, né? Centro-esquerda light, vamos dizer assim, não é mais ao centro do que a esquerda, isso que quer dizer. Você tem um campo de esquerda que é representado pelo Tarcísio Mota, que foi o partido que mais cresceu nos últimos tempos, dentro da esquerda. Hoje o pessoal que tinha 2 ou 3 vereadores, tem 7 vereadores, né? E tem feito uma gestão competente dessas lideranças, como o Chico Alencar, depois como o Tarcísio Mota, etc. Então a gente tem hoje esses 3 polos: o polo conservador, um polo de centro-esquerda, né, que tem PT, PDT, PSD, um grupo mais light em torno do Eduardo Paes como candidato viável, e esse outro bloco que é de esquerda. Então, eu, particularmente, acho que o Eduardo Paes tem se mostrado eleitoralmente muito competente nas eleições que tem disputado, né? Você falou assim, ele ainda está observando, mas eu tenho certeza que na hora H ele vai colocar a sua máquina na rua, porque essa tem sido a prática de outras eleições dele. Então, eu diria que o quadro é esse, mas não dá para você dizer hoje que está ganho. É isso mesmo, Paulo? Não está ganha a eleição e podemos ter surpresas, ou essa vantagem tão majoritária do Eduardo Paes é suficiente para dar tranquilidade a ele? Olha, é suficiente para dar tranquilidade no sentido de que ele é um candidato forte, mas não dá para afiançar de que isso garante a eleição. A eleição não está ganha. E a eleição não está ganha porque nenhuma eleição é ganha com antecedência. E aí eu vou usar uma frase do meu técnico do Flamengo atual, que ele falou que tem microjogos, mas quando eu fui professor do Geraldo Tadeu, há muitos anos atrás... Com muita honra, fui aluno do Paulo Bahia, com muita honra. Eu falava em microhistória e micropoder, que a gente já falava isso há muitos anos atrás. Então você tem um microjogo em andamento para
a sucessão municipal. E quem está jogando são os conservadores. O Eduardo Paes não está jogando. O fato dele não estar jogando, está apostando nos 40% que ele tem hoje, está apostando no perfil de um eleitor de centro-esquerda, como o Geraldo falou, mais ao centro do que à esquerda. Ele está subestimando a capacidade de crescimento do Tarcísio Mota, está subestimando, que é um candidato que pode crescer. A cidade do Rio de Janeiro é conservadora, mas tem um naco dela de esquerda que tende, nesse momento, a ir para o Tarcísio. E, ao mesmo tempo, aquilo que o Geraldo chamou bem a atenção. Quando você pega o mapa eleitoral da cidade do Rio de Janeiro nas últimas eleições, nas 2 últimas eleições gerais, e na própria eleição do Eduardo Paes, você vê um voto conservador na cidade do Rio de Janeiro. É um voto conservador. E o grupo conservador está fazendo um microjogo. O perfil, eu vi algumas pesquisas que mostram que o perfil do eleitor do Eduardo Paes não é exatamente o conservador, porque o conservador está contra a administração dele. Exatamente. O conservador é ligado às igrejas evangélicas, óbvio que ele tem algum apoio da Assembleia de Deus, do Bispo Abner, tem simpatia por ele, mas o naco conservador está mais alinhado com as forças do bolsonarismo, de modo geral, com algumas exceções, obviamente. O perfil do eleitor do Eduardo Paes é de centro a centro-esquerda, fica nesse intervalo. E então ele tem que, de alguma maneira, na sua postulação, na sua candidatura, também satisfazer esse eleitor. E eu acho que talvez a melhor forma para ele, digamos, se apresentar é discutindo objetivamente a cidade e saindo dessa disputa puramente ideológica, puramente marcada pelo traço conservador progressista, e se mostrar como o mais profundo conhecedor da cidade do Rio de Janeiro, o que inegavelmente ele é diante dos demais candidatos. Todos os nomes aventados até aqui para disputar a eleição com ele, não tem talvez 10% do conhecimento do Rio de Janeiro do que ele tem. Então, se ele entrar, digamos, na eleição, quer dizer, por esse campo, por esse viés, eu acho que pode, no confronto com os demais, não no confronto, não no confronto ideológico, se ele for para o partido com confronto ideológico, ele pode, digamos, de alguma maneira perder votos nesse campo conservador, porque ele está vinculado às forças do PT e vinculado ao presidente Lula. Agora, se ele se mostrar, apesar dessa vinculação, mas não exibir isso como seu principal trunfo e, ao contrário, exibir a sua competência na gestão, pode ser que isso convença estratos do eleitorado mais amplos do que exatamente aquele que está vinculado, digamos, ao perfil dele ou não. Ricardo, deixa eu pegar uma cola que eu peguei com você. Sim. Que eu peguei com você num artigo de quarta-feira passada. Sim. Tá? Você publicou um artigo quarta-feira passada em que você mostra o seguinte, que o Eduardo Paes tem isso, mas o fato do outro lado estar jogando... O outro lado começou a se movimentar. E o outro lado tem um candidato jovem, um candidato que pode se identificar com a cidade. A junção desses partidos junta fundo eleitoral, ou seja, podem contratar uma campanha competente. Pode. Enfim, então você tem isso. Eu não conheço qual é a performance pessoal do Alexandre Ramagem. Já estão falando no Paulo Vasconcelos, que fez a campanha do governador Cláudio Castro. Mas a pauta da cidade do Rio de Janeiro, segurança sempre é pauta da cidade do Rio de Janeiro, que a eleição municipal, a pauta é a cidade. Sim. Mesmo que seja perpassada por questões ideológicas, mas a pauta é a cidade. Então eu quero lembrar de anos atrás, quando o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo e fazendo uma prefeitura até bem avaliada, ele perde a eleição com a pauta da cidade para o Dória. Para o Dória. João Dória. Tá? E a eleição era impensável, na época, o Haddad perder a sua própria reeleição. Então eu não estou dizendo que o Eduardo Paes corre risco, mas o que eu tenho percebido é que o Eduardo Paes está muito fixo. Ele está jogando parado, já que eu estou tão político hoje. Ele está jogando parado. E o fato de jogar parado faz com que o grupo que está hoje no governo pode estar no governo, porque não tem alternativas, mas tem o Tarcísio aí, tem o Ramagem aí. Vamos ver.
O que pode acontecer. Então, eu acho que tem o artigo seu, quarta-feira passada, é um alerta para o Eduardo Paes. Para o Eduardo Paes começar a entrar no jogo, porque nós estamos muito próximo da eleição. Aí, o jogo já está sendo jogado. Vamos a um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui os cientistas políticos Paulo Bahia e Geraldo Tadeu. Alexandre Ramagem, você acha que pode se tornar, Geraldo, um candidato competitivo? Ele não é uma figura folclórica do bolsonarismo. Ele não é, enfim, um deputado de espetáculo, um deputado... Um cara centrado com essa formação policial. No Rio de Janeiro há uma questão muito grave em relação à segurança pública e tem o apoio direto de Jair Bolsonaro. Foi escolhido por ele, terá o apoio também do governo do Estado, o apoio do governador. Quer dizer, essa conjunção de forças. E o bolsonarismo no Rio tem peso ainda, né, Geraldo? Sim, o Bolsonaro teve 53% dos votos na cidade do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. É o dado mais recente que a gente tem para comparar, né, a força do bolsonarismo. No primeiro turno ele teve 47% contra 40% do Lula. No segundo, 53% contra 47%. Quer dizer, é uma força, né? Pessoalmente, uma unção, como o Bolsonaro está fazendo com o candidato, já representa um avanço grande. E você tem a questão da oferta e da demanda, né? Você tem uma demanda, porque tem um campo conservador que demanda uma candidatura que espelhe os seus interesses. Mas você tem a oferta, né? Então você tem que construir essa oferta. No caso, um candidato, como você falou, que tem um perfil conservador, é ligado, é policial, quer dizer, ligado à área de segurança, que é sempre um ponto forte do próprio discurso bolsonarista, né? Ele não é uma pessoa de dar espetáculo, não é folclórico. Não. Então ele se ajusta a uma certa expectativa do eleitor de direita, assim, que gosta de uma pessoa centrada, de uma pessoa responsável. Então, eu acho que ele tem, eu diria assim, que do ponto de vista do marketing político, ele tem todas as condições para preencher esse espaço da oferta. Agora, resta saber se ele, pessoalmente, vai reunir essas condições, porque aí é a questão do próprio candidato, a credibilidade que ele passa, a simpatia, a sinceridade, enfim, o conhecimento. É toda uma trajetória que ainda precisa ser feita. Eu diria que ele tem condições de preencher, mas não quer dizer que ele vai preencher. Paulo. Eu, quando escuto o Alexandre Ramagem e a escolha feita pelo Jair Bolsonaro dele, me lembra a questão do Tarcísio em São Paulo. É um perfil parecido. Perfil parecido. Resta saber, e aí eu concordo plenamente com a fala do Geraldo, se ele, o Ramagem, vai ter uma performance que se encaixa numa campanha que será bem estruturada. Sim. Não há como uma campanha que, se eles tiverem sucesso nesse jogo que eles começaram a fazer agora, de juntar todos os partidos, terá um fundo eleitoral gigante. Sim. E, portanto, com um fundo eleitoral gigante, você estrutura uma campanha gigante. Mas tem que ter a performance do candidato. Essa é a nossa dúvida hoje. Pelo que eu entendi, eu não sei se ele terá a performance que o Tarcísio teve em São Paulo. Sim. O Tarcísio, muita gente subestimou, e o Tarcísio teve uma grande campanha, bem estruturada, e que ele teve uma excelente performance e ganhou fácil. Porque estudou a FIA, a questão de São Paulo, é um técnico competente e se mostrou competente através do debate técnico sobre os problemas de São Paulo, se impôs e, enfim, foi tranquilo. Então, ele trabalhou no governo Dilma, né? Foi do PAC. Pois é. Falar em governo, Dilma, e o governo Lula, quer dizer, na verdade, a aprovação do presidente Lula caiu nos últimos tempos. Ele não tem uma aprovação tão alta, e, enfim, dos últimos 2 meses, agora ela está num patamar bem menor. O economista Paulo Nogueira Batista, que é vinculado ao PT, é ligado ao PT, deu uma entrevista recentemente e falou assim, olha, o governo Lula precisa rapidamente apresentar resultados na economia, sem o que o presidente não conseguirá a reeleição. Até aqui,
O que pode se dizer do governo Lula em seu primeiro ano, Paulo Bahia? Que o Lula está tentando acertar, mas ainda não ainda não entregou concretamente nada. Quando eu falo nada, vamos dizer assim, não, mas tem os programas sociais que foram retomados, tem isso, tem uma série de coisas que foram retomadas. Mas concretamente, para a população, isso não chegou ainda na porta. Isso não chegou. E as pesquisas estão mostrando isso nos últimos 3 meses. Sim. Mostram que o Lula está... Você pega... Ele está bem avaliado, está com 52%, se não me engano, na última pesquisa, juntando... Mas já foi maior. Já foi maior, mas, enfim... Tem perdido nos últimos tempos a cada pesquisa. Eu acho que eu liguei para você uns 3 meses atrás, falando assim, olha, essa pesquisa é muito ruim para o Lula. Foi exatamente isso. Você me ligou. Eu liguei e falei assim, essa pesquisa está todo mundo festejando, mas eu não sei por que estão festejando. É verdade. Então, quando o economista fala isso, é porque precisa. Esses projetos que estão aí precisam dar resultado. O Lula tem tempo para fazer isso. Ele tem o tempo de 2024 e tem o tempo de 2025 para fazer isso. Mas é bom, o sinal amarelo está piscante, porque não isso é fácil. O que facilita... A eleição do Milei na Argentina, de certa maneira, trouxe uma euforia nos conservadores. Bom, agora, enfim, temos um movimento contrário ao movimento que aconteceu anos atrás, com uma onda nova, de esquerda na América Latina. Agora o Milei se coloca, enfim, de uma maneira, em certa medida, parecida com a de Bolsonaro, negando o sistema, negando, enfim, a política. Isso, de alguma maneira, terá impacto no Brasil? Não, não terá impacto. Mas tem um outro impacto, que é o seguinte. A eleição será mais fácil para Lula? Não será uma eleição fácil, perdão. Porque Bolsonaro não é candidato porque está inelegível. Está inelegível. Surgirá um personagem, como o Milei surgiu na Argentina, que o Milei... A cobertura da imprensa no Brasil tornou o Milei muito folclórico. Mas o Milei não tem nada de folclórico. Ele construiu um personagem e esse personagem mexeu com a população argentina e ganhou com facilidade. E ele está montando um governo de centro. Claro, pegando... O ex-ministro do Macri. Enfim, então, pegando esse jogo. Então, Lula, se for candidato à reeleição, ele é um forte candidato. Mas Lula, mesmo candidato à reeleição, sem Bolsonaro candidato, ele tem que entregar algo que seja simbólico, como o Geraldo falou aqui, que a política é símbolo. E esse símbolo ainda não surgiu. Tá? Geraldo, qual é a análise que você faz até aqui do governo Lula? Olha, eu acho que assim, na política a gente tem uma temporalidade para as coisas, né? Então, os governos duram 4 anos. Então, a gente tem que imaginar, normalmente, isso tem vários trabalhos que comprovam isso. Os 2 primeiros anos do governo são anos de aprovação baixa. Você pega o orçamento que foi feito pelo governo anterior, Sim. Quer dizer, você está amarrado naquilo. Né? Você tem que estruturar o Estado, você tem que colocar no seu pessoal, você tem que implementar programas. Então, os 2 primeiros anos, em geral, são anos de baixa aprovação. O que importa é que a partir do 3º ou 4º ano, essa taxa de aprovação suba. Eu, particularmente, acho uma boa taxa de aprovação do presidente Lula. Se você pensar, ele foi eleito com 50, alguma coisa por cento dos votos, 51% dos votos. Se ele tem hoje 52% de aprovação, ele está mantendo o nível dele. Sim. Apesar de... Mas não está ampliando, tendo a máquina na mão. Né? Sim, mas justamente, se costuma dizer que política é a arte de administrar o tempo, né? Entre outras coisas. Então, assim, certamente, ele que é um político muito experiente, já teve 2 mandatos como presidente, né? Já atuou junto a 2 governos Dilma, ele sabe que existe essa temporalidade, ele tem que entregar lá no final. Então, ele tem que reestruturar nesse momento para que daqui a 2 ou 3 anos ele consiga começar a entregar. E entregar, hoje em dia, significa muito fazer aquilo que o povo gosta, em todas as dimensões. Né? O Lula, por exemplo, no primeiro mandato, ele fez a farra do consumo através dos empréstimos consignados.
A grande sacada do Lula no primeiro mandato foi essa. Empréstimos consignados que ele conseguiu Para os servidores públicos. Para os servidores públicos e também para os aposentados. E aquilo deu um boom no consumo. Né? Ele baixou o preço, baixou os impostos sobre a linha branca, por exemplo, sobre geladeiras, etc. Aquilo fez a economia se movimentar, gerou empregos. Né? E as pessoas ficaram felizes porque trocaram a geladeira, porque trocaram o micro-ondas, porque compraram um carro. Inclusive, sim, houve um estímulo à compra de carros, né, naquela época. As pessoas ficaram felizes porque compraram um carro. Só que os engarrafamentos aumentaram. Porque não houve investimento em transporte público, mas as pessoas ficaram felizes. Sim. Entendeu? Então, assim, o político, em geral, ele faz aquilo que dá dividendo político porque deixa as pessoas felizes. Não importa se no longo prazo, no médio ou longo prazo, isso vai ser danoso ou não. Então, certamente ele está com isso em mente. Muito obrigado a vocês. Nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas é sempre um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, Geraldo Tadeu. O tempo passa rápido quando a gente está se divertindo. Né? Rapidamente, é verdade. Não, muito obrigado, estou sempre à sua disposição. Vamos fazer isso com mais frequência, esses encontros com mais frequência. Isso. Muito obrigado, Paulo Bahia. Obrigado, boa noite, quem está nos escutando, boa noite, Geraldo, é sempre um prazer te ver e é sempre um prazer estar contigo, Ricardo, porque a gente acaba jogando por música. Né? É recíproco. E obrigado a vocês que estão em casa nos assistindo até esse momento. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo, às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência, tenham todos um bom final de domingo e até lá.